Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos aí com o nosso momento bíblico, né? Então vamos pedir a luz do Espírito Santo para que nos ilumine e nos oriente nessa caminhada bíblica desse mês de setembro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo é sempre essa graça que nos orienta, nos ilumina, nos fortalece, nos ajuda a compreender o pensamento de Deus, né? Então nós temos na Sagrada Escritura o pensamento do homem e o pensamento de Deus. Então é sempre bom a gente pedir a luz do Espírito Santo para que nos oriente, nos fortaleça, nos ilumine, para que a gente possa viver a graça do pensamento de Deus, né? Que o Espírito Santo, então, esteja no seu, no meu, no nosso coração, para que possamos viver aí essa graça e essa paz, né? Nesses últimos dias nós conversamos um pouquinho sobre a Sagrada Escritura, né? Bíblia é uma palavra de outra língua, significa uma biblioteca. Então eu costumo falar Sagrada Escritura, né? A nossa Sagrada Escritura, nós temos 73 livros. A Sagrada Escritura dos Evangélicos tem 66 livros. A mesma coisa, só que para eles faltam alguns livros, né? Depois nós falamos que poderíamos dividir esses livros em livros históricos, proféticos e de sabedoria, né? 21 livros históricos no Antigo Testamento, 18 proféticos no Antigo Testamento e 7 livros de sabedoria. Também no Novo Testamento nós temos 21 leituras, né, cartas, que a gente chama de livros de sabedoria, um livro apocalíptico e 5 livros históricos, né? Assim a gente vai compreendendo um pouquinho a Sagrada Escritura. Podemos dividi-la em 2 momentos: antes de Jesus, o Velho Testamento, a Antiga Aliança, e depois de Jesus, o Novo Testamento, a Nova Aliança, né? Aí depois nós começamos a falar um pouquinho sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia trazem para nós como se fosse a base, o alicerce, para a gente compreender melhor a Sagrada Escritura. Então, se a gente é capaz de compreender esse Pentateuco, fica mais fácil a gente compreender a Sagrada Escritura. Então, o Pentateuco é como se fosse a base, o alicerce, né? Então, o Pentateuco começa com o livro do Gênesis. Gênesis, a gente tem que entendê-lo bem, né? Não podemos ler o livro do Gênesis ao pé da letra. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos encontrar histórias. Adão, Eva, Caim, Abel, a Arca do Dilúvio, o Dilúvio, a Arca de Noé, a Torre de Babel, são histórias, né? Não tinha ninguém filmando, não tinha ninguém fotografando, não tinha ninguém gravando, né? São histórias. Agora, a história da Bíblia começa com Abraão. Tanto é que nós chamamos Abraão o pai da nossa fé, o nosso patriarca. Então, tudo na Bíblia começa a partir de Abraão. Então, Abraão é o pai da nossa fé. Abraão é o nosso patriarca na fé. Depois de Abraão vem Isaac. Depois de Isaac vem Jacó. Depois de Jacó vem José. E José acabou levando o povo para o Egito, e ali no Egito o povo ficou escravo. Então nós estávamos aí comentando um pouquinho sobre essa base, esse alicerce, né? Para ficar bem gravado. E aí o povo parando lá na escravidão do Egito, foi preciso de que Deus tirasse alguém para libertar esse povo da escravidão do Egito. Aí aparece a figura de Moisés. Se você olhar
no dicionário, no Google, o que significa a palavra Moisés? Significa aquele que foi salvo das águas, aquele que foi tirado das águas, né? Então Deus chama Moisés para que Moisés possa libertar esse povo da escravidão do Egito e levar esse povo para a terra de Canaã. Então nós estamos aí comentando sobre isso, né? Essa caminhada de Moisés. Aí Moisés chegou à terra prometida, mas não entrou. Então quem entrou na terra prometida foi Josué, Arão, Maria, né? Miriam, a irmã de Moisés, né? E aí começa toda a história nova desse povo de Deus na terra prometida. Quando esse povo chega lá na terra prometida, esse povo fica nos lugares piores, porque já tinha gente morando lá, né? Então fica nos piores lugares. E aí, aquele povo que já morava lá, adorava uma porção de outros deuses, inclusive a deusa cobra. Agora então a gente começa a entender um pouquinho por que a cobra traiu a mulher. Então a mulher se tornou fonte de pecado. Por quê? A mulher seduziu aqueles homens de Abraão, fizeram com que eles deixassem de adorar o Deus verdadeiro e passassem a adorar outros deuses, inclusive a deusa cobra. Bom, então a gente vai entendendo o Antigo Testamento, vai entendendo aí a base, o alicerce, que é o livro do Pentateuco, o conjunto do livro do Pentateuco. Então esse povo chega na Terra Prometida e ao invés de ser fiel ao nosso Deus, começa a adorar outros deuses, né? E aí esse povo quer imitar os outros povos, então inventa a tal da realeza, que é um rei. Aí aparece um tal de rei Saul para governar lá. E aí, coitado do povo, o povo sofre, né? Então Deus pede a Samuel para ir à casa de Jessé, para escolher entre os filhos de Jessé o novo rei. E aí Samuel escolhe Davi. E aí, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre essa expansão do reino, que tudo continua com Davi, tá bom? A gente não pode prolongar muito, senão fica muito longo o nosso vídeo, né? Que você tenha um bom dia, que você possa curtir bem essa reflexão. Eu estou agora mandando através de um link, né? Porque estava ficando muito pesado no meu celular e não estava dando conta de mandar para todos. Então agora a gente manda pelo link, fica mais fácil. Vamos pedir então a bênção de Deus para cada um de nós, ao som dessa música tão bonita, né? Do Bolero de Ravel, né? Tão linda, né? Eu sou apaixonado por essa música, né? Então vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Nossa Senhora! Hoje é dia do nascimento de Nossa Senhora. Há 9 meses atrás, nós celebramos a Imaculada Conceição de Maria no ventre da mãe dela. Quer dizer, a dona Ana ficou grávida de Nossa Senhora. E essa gravidez foi sem a mancha do pecado original. Então agora, 9 meses depois, nós celebramos o nascimento de Nossa Senhora. Então hoje vamos cantar o parabéns para você, para Nossa Senhora. Um bom dia e salve Nossa Senhora.